Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no livro de Hebreus, no capítulo 2, nos versículos 1 até 4, onde diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Quando nós lemos a palavra, nós vemos as iniciativas que Deus tomou na direção da humanidade. E todas elas foram motivadas pelo seu grande amor, pelo seu desejo de ter comunhão, de relacionar-se com as pessoas, de atrair as pessoas a Ele, para que possam ter vida que somente Ele tem para oferecer. E esse trecho aqui do livro de Hebreus, ele é bem precioso, ele é bem importante, porque ele está ressaltando a importância da obra da salvação realizada por Jesus Cristo. Certamente, essa obra realizada por Deus, aliás, que só poderia ser realizada por Deus, foi uma demonstração do tremendo amor de Deus pela humanidade, que se havia afastado, que havia se distanciado deste Deus por causa do pecado. Então, essa iniciativa de Deus na direção da humanidade foi a manifestação deste amor na prática, porque dar o Filho em favor de quem está separado, está no erro, é certamente uma grande demonstração de amor. E aqui no nosso texto, o autor da carta aos Hebreus, ele chama esse projeto, esta obra, essa iniciativa de Deus na direção da raça humana caída e separada, como grande salvação. Deus, ele se propôs a realizar algo que se tornasse a grande salvação. Isso é, uma oportunidade única e ímpar proporcionada pelo Senhor para trazer as pessoas de volta à plena comunhão com Ele mediante a fé em Cristo Jesus e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Então, essa salvação, ela é grande, meramente porque ela foi idealizada no céu. Foi uma iniciativa de Deus para alcançar a humanidade que havia se afastado dele. Grande, porque o próprio Filho de Deus se dispôs a abrir mão da sua glória, entrar no mundo, tornar-se homem como qualquer outro, para poder então realizar uma obra em favor dessa humanidade perdida, dando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue na cruz para pagar, para cobrir o pecado de todos, porque eles se haviam afastado do Senhor Deus. Grande, porque eu diria que é o Espírito Santo que hoje está movendo para convencer as pessoas do seu pecado e para atraí-las a este Deus, para que entendam o amor de Deus, entendam a grandiosidade da obra realizada por Jesus e entreguem a sua vida e recebam esta salvação na sua vida e nos seus corações. Por isso, aqui o autor diz, essa grande salvação, levarmos a sério essa grande salvação,
Esse é o desafio, é o chamamento da palavra de Deus a cada um de nós, levarmos a sério esta grande salvação, que com certeza foi extremamente cara para o Senhor, porque custou a vida do seu próprio Filho lá na cruz do Calvário. E por ser grande, o nosso texto diz que esta salvação, ela foi inicialmente anunciada pelo próprio Senhor. Jesus, durante o seu ministério, ele anunciou essa salvação. Por exemplo, lá em João 3,16, um texto conhecidíssimo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, João tem muitas palavras de Jesus, João registra muitas palavras de Jesus a respeito da salvação. Em João 8, no versículo 12, também um texto conhecido, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se nós formos para o capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mais adiante um pouquinho, versículos 27 e 28, também o próprio Senhor Jesus, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Palavra para proclamar a grande salvação que Jesus Cristo veio realizar, para atrair as pessoas a Ele, perdoar-lhes os pecados e fazê-los novas criaturas, filhos de Deus, mediante a fé. Se nós formos para o capítulo 11, versículos 25 e 26, também textos lindos, onde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Se nós formos João 14, versículo 6, texto também tão conhecido, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas também podemos ir a Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, onde Jesus diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, diz aqui no nosso texto de Hebreus, que primeiramente essa grande salvação, ela foi anunciada pelo próprio Senhor. Grande parte do ministério de Jesus foi para anunciar essa salvação que Ele próprio veio realizar. Ele veio viabilizar essa salvação através do seu ministério e especialmente através da sua morte e da sua ressurreição. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele também diz que depois essa grande salvação nos foi confirmada pelos que a ouviram. E especialmente quem proclama essa salvação são os apóstolos, aqueles que Jesus treinou durante o seu ministério, aqueles que ouviram a maioria dessas palavras que nós temos registradas no Evangelho e que apontam para a grande salvação que Jesus veio realizar e que Ele oferece àqueles que creem. Por exemplo, Pedro, na sua primeira carta, Pedro foi testemunha. Pedro ouviu do próprio Senhor Jesus essas palavras e ele escreve na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, ele diz assim: carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Proclamação
da grande salvação na pessoa de Jesus Cristo. Outra palavra de Pedro tremenda, lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, Pedro ouviu de Jesus e agora ele repercute isso e anuncia às pessoas ao seu redor a grande salvação conquistada por Cristo e que agora é oferecida a toda e qualquer pessoa. Se ela se arrepender e crer, ela experimentará esta salvação tremenda e poderosa. Se nós formos a Paulo não ouviu, mas Paulo foi testemunha, porque ele teve uma experiência sobrenatural de arrebatamento e aprendeu do próprio Jesus. E ele diz lá em Atos 16, 31, quando aquele carcereiro pergunta: e agora o que eu faço? Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo também, quando escreve aos Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, a obra da cruz, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, Paulo está anunciando esta grande salvação, proclamando como o Evangelho. E se nós vamos a 2 Coríntios, no capítulo 5, eu gosto muito também desse texto, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, o apóstolo Paulo também escrevendo à igreja em Corinto, ele escreve da seguinte forma, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, são palavras tremendas que proclamaram a grande salvação. O nosso texto aqui diz que as testemunhas, as pessoas que ouviram isso, também anunciaram essa mensagem adiante. E glória a Deus, ela repercutiu e ela chegou até nós, porque hoje nós podemos ouvir este Evangelho. Hoje nós podemos ser informados desta obra maravilhosa. Hoje nós podemos render a nossa vida ao Senhor e experimentar na prática esta grande salvação realizada pelo Senhor e hoje oferecida a todas as pessoas mediante a fé em Jesus, o Filho de Deus. Mas o nosso texto diz que além de Jesus ter proclamado, além das pessoas que ouviram terem proclamado, aqui diz também que o próprio Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres. O próprio Deus agiu para consolidar, para fundamentar, para dar um peso maior nessa mensagem de grande salvação, operando sinais, prodígios e maravilhas. O ministério de Jesus, ele foi recheado de sinais, prodígios e maravilhas. Para quê? Para que todos entendessem que de fato ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que viera ao mundo e que tinha autoridade para processar a redenção da humanidade através do seu sacrifício. Então, os milagres foram sinais, foram selos de quem ele era e da veracidade daquilo que ele pregava e ensinava. Mas depois, também, outros foram usados pelo Senhor para operar muitos milagres. Pedro, por exemplo, que foi o líder da igreja primitiva, ele foi usado para curar aquele paralítico ali na porta do templo. Quando ele disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem saltou e entrou saltando no templo, repleto de alegria, milagre, para testificar esta grande salvação. Ela é real, ela é verdadeira.
Depois, nós temos lá na cidade de Lida, quando Pedro está andando e pregando o evangelho, lá ele encontra um paralítico chamado Enéas, e ele cura aquele homem da sua paralisia. É óbvio, isso fez com que as pessoas fossem impactadas e mais pessoas abrissem o coração e crescem nessa grande salvação operada por Deus através de Cristo Jesus. Logo, Pedro é chamado em Jope, onde uma discípula chamada Dorcas morreu. Ela servia as mulheres, ela era costureira, fazia roupa para as pessoas pobres, e agora ela morre. Pessoas mandam chamar Pedro, e Pedro vai lá, no poder e na autoridade do nome de Jesus, ressuscita aquela mulher e a devolve àquelas irmãs, que agora novamente a tinham ali, para continuar a sua obra social, para atender aquelas mulheres nas suas necessidades. Sinais operados no poder e na autoridade de Jesus para comprovar, para fundamentar, para solidificar esta grande salvação que Deus veio realizar através de Jesus Cristo. Paulo, quantos milagres Paulo realizou? Lá em Atos diz que as pessoas levavam os aventais e os lenços de Paulo aos enfermos. E quando esses aventais e lenços chegavam nas casas, os endemoniados eram libertos e os enfermos eram curados. Imagina quantos sinais extraordinários foram operados. Para quê? Para confirmar esta grande salvação. Por isso, o autor, ele diz aqui no nosso texto, que é necessário nós levarmos muito a sério esta grande salvação. Deus realmente se preocupa na salvação dos perdidos. Deus investe de todas as formas para que as pessoas conheçam o Evangelho, conheçam a obra que Ele realizou através de Jesus e entendam que Cristo Jesus tomou sobre si o pecado e a culpa de toda a raça humana e que hoje qualquer pessoa que se achegar ao Senhor arrependido, crendo nessa obra, vai ser reconciliado com Deus, vai ser feito filho de Deus. Que grande, que tremenda salvação Deus tem operado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, tem mais uma coisa que o autor diz aqui, que esse grande evangelho, ele também foi confirmado através da distribuição do Espírito Santo segundo a vontade de Deus. Mais uma evidência, mais um sinal do propósito de Deus de tornar conhecida esta grande salvação. Ele libera o seu Espírito, Ele derrama do seu Espírito, e foi exatamente no dia de Pentecostes que esta promessa tremenda se cumpriu, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que ali estavam, e eles foram cheios do Espírito, foram tomados pelo Espírito, começaram a falar em novas línguas, começaram a profetizar coisas lindas e extraordinárias. Para quê? Para que esta grande salvação fosse proclamada no poder e na autoridade que o Espírito Santo dá. E aí quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, quantas vezes esse Espírito foi derramado sobre novos grupos de pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele também é testemunha, ele serve de testemunha para que as pessoas conheçam a grande salvação que Deus trouxe através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós percebemos aqui, que tudo isso é muito tremendo, é realmente muito grande, que essa obra da salvação, ela é tão grande e que Deus se empenhou em torná-la conhecida, e com certeza hoje Deus ainda move vidas e pessoas para que anunciem esta grande salvação, declarem, proclamem em alto e bom som em todo lugar, em todo momento, em toda hora, que
Cristo morreu e ressuscitou, que a salvação ela está preparada, que basta crer em Jesus para ser reconciliado e para se tornar filho de Deus. Mas eu quero finalizar destacando novamente o primeiro versículo que eu li aqui em Hebreus, no capítulo 2. Diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Este é o conselho do autor da carta aos Hebreus. Diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza nas verdades ouvidas. Nós vivemos hoje um mundo que nos distrai muito, onde às vezes as coisas nos chegam aos ouvidos, mas elas não penetram no nosso coração, entram num ouvido e saem no outro, como se diz normalmente. E a palavra, ela não é guardada no coração, isso é, ela não é aplicada à vida. Não é permitido que esta palavra realize aquilo para o que ela foi destinada à nossa vida. E o autor da carta aos Hebreus, ele nos desafia a nós nos apegarmos. A palavra grega usada aqui significa voltar a mente para. Deus quer que nós voltemos a nossa mente às verdades anunciadas, porque elas vêm do céu, vêm de Deus, e consequentemente a nossa mente, ela precisa estar voltada para essas verdades, para que elas entrem e realizem aquilo para o que Deus as destinou. Também significa dar atenção, dar ouvidos. Então, é a palavra de Deus, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas e recebidas, porque elas vêm de Deus, são extremamente importantes. A palavra de Deus, ela é essencial, porque ela é a revelação do Senhor para cada um de nós. E a palavra diz que nós temos que nos firmar nesse Cristo, para que nada nos abale, ou nada nos faça vacilar. É isso. Diz aqui, para que não nos desviemos. Quantos conheceram o Evangelho? Quantos um dia entregaram a sua vida? Quantos passaram pela igreja e se desviaram? Eu estava lembrando aqui, mesmo na carta aos Hebreus, uma palavra muito forte do autor da carta aos Hebreus. Não sabemos muito bem quem escreveu esta carta, mas ele nos alerta de como nós temos que ser cuidadosos com respeito àquilo que nós recebemos de Deus. No capítulo 6, no versículo 4, o autor da carta aos Hebreus diz assim, ó: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Que palavra forte! Gente, isso precisa necessariamente impactar o nosso coração, precisa nos levar à reflexão, precisa gerar muita seriedade em nós, na nossa vida cristã. Não dá para brincar com a vida cristã. Por isso o autor, ele diz aqui, para que não, ou para que jamais nos desviemos. Para que jamais nos desviemos. Por quê? Porque nós somos tentados. A nossa própria carne, a nossa natureza carnal é nosso grande inimigo. A nossa natureza carnal, ela tenta de todas as formas querer ser satisfeita, e isso afasta as pessoas de Deus. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. Gálatas, o capítulo 5 é muito interessante, mas Paulo diz lá no versículo 13,
porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. E depois, no versículo 16, ele diz: digo, porém, o seguinte: vivo no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Então, um grande inimigo a ser vencido e que tenta nos desviar é a nossa própria carne. E Paulo diz: ei, tenham consciência, há uma guerra, há uma luta dentro de vocês. Carne versus espírito, espírito versus carne. Por isso nós temos que alimentar o Espírito pela palavra, pela comunhão com o Senhor, pelo relacionamento com esse Deus. Para quê? Para que o nosso Espírito seja fortalecido e a carne seja subjugada, permaneça crucificada, porque este é o lugar dela, crucificada, e não se manifestando e não nos levando ao pecado e ao erro. Mas também nós temos o próprio diabo. A Bíblia diz que o diabo é nosso adversário. Pedro fala sobre isso, que ele é nosso adversário, que anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o conselho de Pedro é: resistam-lhe firmes na fé. E esta fé, ela vem como? Pela palavra de Deus, pelas verdades que nós ouvimos, e que se nós continuarmos nos alimentando dessas verdades, nós vamos ser consolidados em fé, vamos vencer todas as ciladas do adversário, não seremos enganados nem confundidos pelas trevas e permaneceremos de pé, porque esta é a vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Além disso, o próprio mundo, que é um sistema orquestrado, manipulado por Satanás, através do qual ele tenta também nos enganar, nos confundir, tenta roubar verdades do nosso coração, tenta de todas as formas incutir em nós de que a palavra de Deus não é bem assim, que tem que repensar tudo isso. Sabe, são estratégias do mundo. Para quê? Para nos desviar do caminho do Senhor. E a palavra de Deus é: ei, cuidado, fiquem firmes, para quê? Para que vocês não se desviem do caminho de Deus. Então, o autor da carta aos Hebreus aqui diz que Deus proveu uma grande e tremenda salvação pela proclamação das verdades que estão nas Escrituras. Uma grande salvação, porque a fé em Cristo nos tira do pecado, nos tira da morte, nos tira da condenação e nos transporta para o reino do Filho de Deus. Nos leva a uma posição inestimável, linda, tremenda e maravilhosa. Mas há uma guerra que acontece ao nosso redor, porque nós temos inimigos que não querem que nós alcancemos essa realidade e permaneçamos firmes nesta realidade, crendo em Jesus e nos relacionando com Ele em fé e em compromisso total. Por isso, a palavra de Deus tenta, em primeiro lugar, mostrar o quanto custou essa grande salvação, o preço que o próprio Deus pagou, e como Ele proclamou isso, para que a salvação chegasse até nós, e nós pudéssemos conhecer a Cristo, pudéssemos conhecer o amor de Deus, pudéssemos experimentar a ação desse Deus em nossas vidas, sermos transformados, perdoados e feitos filhos de Deus. Coisa linda. Mas também nós somos alertados para que nós vivamos a nossa vida com muito cuidado, que sejamos pessoas prudentes, que a gente se apegue cada vez mais nesse Deus, que a gente compreenda a importância das verdades liberadas nas Escrituras e que nós nos alimentemos delas constantemente, porque isso vai nos fortalecer e vai nos sustentar para que nós jamais nos desviemos deste caminho maravilhoso. Deus proveu uma grande salvação, porque Ele te ama. E o amor dele é tão grande que Ele libera a sua palavra exatamente para nos alertar, para nos conscientizar que mesmo crendo, nós temos lutas e que precisamos estar atentos às orientações que o Senhor dá,
para que nós permaneçamos firmes e inabaláveis, vençamos todas as adversidades e a nossa fé mais firmada nesta grande salvação. Que Deus abençoe a sua vida.